Oi? Boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Estamos iniciando essa live aqui para fazer alguns esclarecimentos aí para a categoria. Estão fazendo de casa, né? Home office para todo mundo que puder. Então, hoje a gente está fazendo um pouquinho mais tarde também, porque a gente estava esperando aí alguns retornos da empresa para poder fazer essa live. Então, gostaria aí que, se puderem, colocar aí nos comentários se estão me ouvindo bem e tal. Tô esperando então uns retornos aí do pessoal para ver se estão me ouvindo e tal, para eu poder começar a fazer os esclarecimentos. Tá me ouvindo bem? Beleza aí então, gente. Algumas pessoas já estão relatando que estão ouvindo bem. Então, vou iniciar dando os esclarecimentos. Por enquanto, temos 9 pessoas assistindo. Acho que eu vou esperar mais uns 2 minutinhos aí. Esperar mais uns 2 minutinhos para começar a dar os esclarecimentos, certo? Para ver se mais pessoas entram na live. Já está sendo compartilhado nos grupos. Em seguida vou dando aí os informes principalmente acerca dos 3 temas elencados ali: o funcionamento do sindicato, as eleições sindicais e o principal de todos, coronavírus e as ações que as empresas Petrobras e Transpetro estão tomando aí para garantir a segurança dos trabalhadores. Vamos fazer uma avaliação dessas ações, relatar e fazer uma avaliação dessas ações. Tá bom, gente? Então, já temos 16 pessoas online acompanhando aí a nossa live. Vou começar então com uma informação acerca das eleições sindicais, que é um tema mais informativo mesmo, mais em caráter de informação para o pessoal. Hoje teve a reunião da comissão eleitoral, a primeira reunião da comissão eleitoral, né? E essa comissão avaliou que, diante da situação em que o Brasil está, com todas essas recomendações, o Estado, os municípios e o governo federal decretando aí a questão de emergência e de calamidade, por todas as recomendações para evitar aglomerações e etc., tudo isso para evitar a propagação do coronavírus. Então, essa comissão eleitoral, por unanimidade, decidiu, primeiro, suspender o processo eleitoral e, em segundo, pedir a prorrogação do mandato da atual direção, né? Então, foi feita uma ata, a gente já divulgou aí, já é pública essa ata, já foi tudo divulgado, e agora a direção do sindicato está acatando essa decisão,
está correndo atrás das questões legais, das questões jurídicas, para ver a viabilidade de fazer essa prorrogação do mandato, certo? Então, se tiverem alguma dúvida aí acerca desse tema, a gente pode fazer os esclarecimentos também, certo? Bom, outra coisa importante que é mais também de esclarecimentos, foi feita a live ontem, mas teve algumas dificuldades técnicas aí na execução da live e pode ter ficado alguma informação para trás, né? Então, assim, também, né, acatando aí as orientações das autoridades para evitar aglomerações e, inclusive, para proteger também os funcionários do sindicato, para não ter que submeter eles a pegar transporte público e etc., a direção do sindicato reunida decidiu fazer a suspensão das atividades externas, do atendimento externo ao público. Então, nesse período agora, a partir de amanhã, o sindicato já está fechado para atendimento ao público. Os diretores do sindicato estão em home office, no caso, mas a gente está fazendo todos os atendimentos pelo telefone, pelas redes sociais, estamos atendendo todos e todas os associados, né, para garantir que ninguém fique sem atendimento. Qual é a exceção? A exceção é com respeito ao imposto de renda. Está em período de fazer a declaração do imposto de renda, até o momento o governo federal não anunciou que vai prorrogar o prazo ou alguma outra medida com relação ao imposto de renda. Então, para garantir que os nossos associados não fiquem descobertos de atendimento, muitos não sabem como fazer, não têm acesso à internet, não conseguem usar o computador, né? Tem muita dificuldade com essa parte de informática. A gente ainda vai estar oferecendo o atendimento no sindicato para fazer a declaração do imposto de renda. Só que essas reuniões, né, esse atendimento será agendado. Tem que ser via agendamento, que é para evitar que fiquem muitas pessoas simultaneamente no sindicato, principalmente porque o nosso público que utiliza são os aposentados, são as pessoas que têm, né, que estão enquadradas como pessoas de risco. Então, para evitar aglomeração no sindicato, as declarações do imposto de renda estão sendo agendadas. Então, vocês podem entrar em contato aí com os diretores, podem mandar e-mail. Quem tem já o contato do Ivan, que é o prestador desse serviço, também pode entrar em contato com ele para garantir esse agendamento. Se por acaso houver alguma alteração do governo com relação a prazos, aí a gente pode reavaliar essa questão. Mas por enquanto está sendo mantido o atendimento aos associados via agendamento para fazer o imposto de renda, certo? Não esquecendo aí que os diretores podem estão com os telefones aí sempre abertos para receber todas as demandas da categoria. A gente está acompanhando tudo pelas redes sociais, pelos telefones, pelo WhatsApp, etc. Então, pessoal, o atendimento na sede, nas delegacias está suspenso, mas os diretores estão em plena atividade acompanhando todas as demandas. Bom, e aí entramos na questão da demanda do coronavírus e das ações que as empresas Petrobras e Transpetro estão tomando para garantir a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos começar pela Transpetro, então. Hoje, o que acontece? Ontem, o gerente do terminal entrou em contato conosco, falando sobre algumas das ações que eles estavam tomando na Transpetro, aqui no Rio Grande do Sul, nos 3 terminais, TENIT, TERIG e TEDUT, informando que, primeiramente, eles iam reduzir ao máximo o número de trabalhadores presentes no terminal.
Então, hoje, a gente já sabe que tem muitos trabalhadores em home office que não estão indo para o terminal. A gente confirmou, inclusive, com os nossos diretores de base, né, que as manutenções foram reduzidas ao mínimo necessário. Então, a Transpetro hoje está com a sua equipe de manutenção de sobreaviso, e se tiver alguma manutenção estritamente necessária para a garantia da continuidade operacional, essas pessoas são deslocadas para o terminal para fazer esse serviço. A gente não tem informação concreta sobre como ficou para os terceirizados. A gente tem relatos de que as equipes terceirizadas também estão em número reduzido no terminal, mas a gente não tem ainda informação concreta de como está sendo o procedimento para esses empregados terceirizados. Então, a gente vai estar fazendo contato aí com o gerente do terminal, dos terminais, no caso, né, o gerente que é responsável pelos 3 terminais aqui do Rio Grande do Sul, para ver como ficou a questão dos trabalhadores terceirizados. Com relação aos trabalhadores de turno da Transpetro, o que a Transpetro fez? Em nível nacional, a Transpetro decidiu implementar turnos de 12 horas. Foi simplesmente comunicado à FUP, né, um comunicado da Transpetro à FUP. Nós fizemos uma avaliação de que, com essa medida, a Transpetro está descumprindo a lei ao implementar turnos de 12 horas e também está descumprindo o acordo coletivo, porque o acordo coletivo prevê que a implantação de turno de 12 horas requer negociação e acordo com os sindicatos. Ainda que seja de forma temporária, como a Transpetro anunciou, entre 35 e 40 dias, ela não pode fazer de forma unilateral, tem que ter negociação com os sindicatos. É uma ilegalidade o que a Transpetro está fazendo. Então, nós estamos tomando as medidas cabíveis, né, tanto via nacional quanto via local, acerca desse tema, porque essa questão do turno de 12 horas, a implantação do turno de 12 horas, não foi debatida. A gente não consegue, sem a discussão com os trabalhadores, a gente não consegue avaliar se essa medida é realmente benéfica ou não para reduzir aí o risco de contágio com o coronavírus. E, além disso, ela traz outros problemas, né? Sempre que a gente toma uma medida, outros problemas podem ocorrer. E aí, então, a gente está avaliando esses problemas. Pedimos que os trabalhadores da Transpetro se manifestem, mandem, né, pelo WhatsApp, mandem a sua opinião aí para o sindicato sobre essa e as suas demandas sobre essa implantação do turno de 12 horas na Transpetro. Beleza? Com relação ao transporte, então, o que a gente tem de informação? Na Transpetro, o transporte está sendo feito no TEDUT, por empresa especializada, por empresa exclusiva, aliás, né, melhor dizendo, empresa que está atendendo apenas os trabalhadores da Transpetro. Então, ela não está tendo atendimento externo ao público, que, na nossa avaliação, é uma medida correta, pois minimiza o risco de contágio aí através da comunidade. No TERIG, no terminal de Rio Grande, a gente não está com essa informação consolidada. No TEDUT, sim, mas no TERIG, não. Então, a gente está aguardando para ver como é que está sendo feito o transporte dos trabalhadores que estão ainda indo ao terminal para o TERIG. Amanhã esperamos ter essas informações para dar as atualizações para vocês aí. Certo? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem algum questionamento, alguma pergunta. E, bom, vamos falar da Refap agora, que é o caso mais crítico, porque é a unidade aqui que envolve maior número de trabalhadores e trabalhadoras, né? Na segunda-feira, então, o sindicato, já preocupado com as medidas aí que a empresa estava tomando, nós protocolamos um ofício na Refap, fazendo vários questionamentos,
com respeito, um dos principais com respeito ao uso do transporte da cooperativa de táxis do aeroporto, né, que era uma das grandes preocupações aí dos trabalhadores, com respeito às rotinas de higiene e com respeito à própria presença de trabalhadores na refinaria, né. Então, a Refap acabou protocolando hoje uma resposta às demandas que a gente apresentou. A gente também questionou sobre a parada de manutenção, que tem uma parada de manutenção prevista para o próximo mês, né? E então hoje a Refap fez essa resposta, protocolou essa resposta no sindicato, e ao mesmo tempo ela lançou um informativo para os trabalhadores. Então nós avaliamos a resposta da Refap, colocando, né, que várias medidas que eles tomaram com relação à higienização do refeitório, várias medidas, né, a gente pode colocar para vocês depois ali com mais detalhes, porque são muitas mesmo. Mas a gente gostaria de abordar aqui alguns eixos principais dessas medidas que a empresa apresentou. Primeiro, que eles estão implantando o home office, né? Já diminuiu o fluxo de pessoas na refinaria em home office, que estão trabalhando e foram deslocadas para trabalhar em home office. Mas, pela avaliação que a gente fez, ainda é pouco, né? E poderia ter mais pessoas não indo à refinaria. Inclusive, ainda tem um grande fluxo de trabalhadores terceirizados na refinaria. E uma das grandes preocupações que nós temos é que algumas rotinas estão sendo mantidas de forma normal. Por exemplo, as rotinas de manutenção. A empresa ainda não reduziu, como por exemplo na Transpetro já está sendo feito, as rotinas de manutenção para estritamente o necessário. Por que a gente considera que essas rotinas devem ser feitas estritamente o necessário? Justamente para evitar a aglomeração de pessoas. O que tem acontecido ao longo dessa semana? Então hoje já é quarta-feira e ainda hoje a gente teve os mesmos relatos, mesmo a gente já tendo colocado essa preocupação para a empresa. Os trabalhadores da manutenção no início da manhã se dirigem para as CCLs para ter acesso, para poder receber as suas permissões de trabalho. E eles acabam se aglomerando nas CCLs, né, esperando a permissão de trabalho. Então, primeiro, que já deveria ter sido feito essa semana uma triagem dos serviços que são efetivamente necessários. E segundo, que já deveria ter sido dado uma orientação, inclusive poderia ter sido feito em DDS, para os trabalhadores irem escalonados nas CCLs ou ficarem do lado de fora da CCL, mas não se aglomerar nas CCLs. E por que a gente tem essa preocupação? Porque os trabalhadores do turno, em especial, são os trabalhadores que não vão poder ficar em home office. Eles têm que estar presentes na refinaria para garantir a continuidade operacional com segurança, né? Então, são trabalhadores que são os mais vulneráveis, porque eles continuam tendo a mesma exposição de antes do coronavírus, né? As mesmas rotinas de antes dessa epidemia do coronavírus, e a empresa não está avaliando isso conforme tem que ser, porque esses trabalhadores têm que estar com a saúde em dia, né? Eles têm que estar bem de saúde para poder continuar a operação da refinaria. Se é dito que o fornecimento de combustíveis é atividade essencial, então a primeira coisa que a empresa tem que estar se preocupando é como vai garantir o fornecimento da atividade essencial. E nós entendemos que a preservação da saúde, em especial dos trabalhadores do turno, né, é uma das prioridades da refinaria. Então, os demais trabalhadores vão ter a sua saúde prevenida no momento que estiverem em casa de quarentena.
Se os trabalhadores do turno não podem, então a empresa tem que ser mais efetiva nessas ações. E aí, nesse documento que a empresa coloca, eles falam que intensificam a higienização em corrimão de grande circulação, né, nas catracas e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, no próprio documento, coloca que quando for pedido álcool gel para poder intensificar as rotinas de limpeza nas CCLs, por exemplo, é para ter paciência, porque, como foi dito, não tem esses recursos no mercado. Ora, então a empresa tem que focar para garantir os recursos necessários para as atividades essenciais que não podem parar. Então não pode, tem que ter o mínimo de pessoas necessário na refinaria, o mínimo. Porque daí tu pode, primeiro, intensificar os recursos de higienização aonde realmente não pode parar. A equipe de higiene é limitada, né? Os trabalhadores que fazem a higienização são limitados e eles, eventualmente, também vão ter que ficar em casa, não vão poder se expor. Então, vai reduzir a equipe de higienização. Se reduzir a equipe de higienização, tem que focar aonde é mais essencial, aonde não pode parar. Então, a gente já está fazendo essa avaliação desse documento e, inclusive, já pedimos reunião com o RH e com o gerente geral para tratar mais claramente dessas demandas, porque, ao que parece, pelas vias remotas que a gente tem tentado, a gente não está conseguindo se fazer suficientemente claros, né? Então, a gente está fazendo essas ações para poder focar aí a higienização aonde é realmente necessário e focar para que, se o foco da refinaria for a continuidade operacional, então tem que ampliar as ações para garantir a continuidade operacional. Eu estou acompanhando aqui, eu não sei se não está atualizando suficientemente rápido, mas aqui pelos comentários tem uma pergunta aqui. Ainda estão almoçando todos no restaurante da empresa, da Dayana? Então, Dayana, uma das ações que a empresa colocou no documento, em que inclusive nós tínhamos colocado como sugestão no ofício que nós protocolamos, é que seja ampliado o horário de almoço e que seja escalonadas as equipes para ter menos pessoas simultaneamente dentro do restaurante. E além disso, pelo que a gente viu, a empresa está dando a recomendação das pessoas sentarem espaçadas no restaurante, pelo menos uma cadeira de espaço, né, para garantir aí uma distância segura. Aliás, falando em distância segura, eu gostaria de falar com respeito ao transporte dos trabalhadores de turno, né? Nesse documento que a empresa colocou, ela fala que nenhuma linha tem mais do que 20 trabalhadores, né? Só que não é isso que tem que ser olhado. Tem que ser olhado a lotação da linha e a lotação por turno, principalmente. Então, se a linha estiver praticamente com a sua lotação máxima, tem linhas que as vans não tem 20 de lotação, é 18, se eu não me engano. Então, nunca vai chegar no 20. Mas a van vai vir lotada, vai vir com um trabalhador sentado ao lado do outro, que é o que se deseja evitar. E, além disso, as vans têm uma ventilação precária. Então, são poucas, as janelas, na sua grande maioria, são lacradas, existem algumas ventarolas, não tem como garantir que vai ter uma renovação do ar. Então, esse é um dos temas que a gente considera que a empresa não abordou ainda com a clareza que é necessária e que nós queremos abordar pessoalmente com a gestão da Refap, certo? E é um dos temas que estão sendo muito questionados nos grupos que a gente tem acompanhado aí, nos grupos de WhatsApp do sindicato, certo? Deixa eu dar mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Vamos falar da UTE também, a UTE, né, a termoelétrica. Os relatos que nós temos é que a UTE está com uma prática semelhante à da Transpetro, né, então já reduziu ao máximo
o número de trabalhadores na usina, está com um turno de 8 horas, no entanto, continua utilizando o transporte da Cote Aero, que é a cooperativa do aeroporto, é uma empresa de táxis que faz esse transporte dos trabalhadores do turno. Esse é um dos questionamentos que nós fizemos mais fortes, inclusive pedimos ação imediata da empresa de suspender a utilização dos táxis da Cote Aero. No documento que a empresa nos enviou, ela coloca que buscou alternativas, mas que até agora não encontrou alternativas viáveis. Nós vamos continuar fazendo a cobrança, porque a gente entende que essa interação entre o público interno da refinaria e o público externo é um dos grandes vetores que pode trazer uma contaminação para dentro dos setores do turno, principalmente, né? E então a empresa tem que achar uma solução. Não dá para simplesmente nós acharmos que não tem transporte, não tenho como garantir, segue assim. Não dá, porque a garantia da continuidade operacional é extremamente importante. Ou então a empresa vai ter que dar um jeito de os trabalhadores do turno poderem ficar em casa, né? Como? Bom, não sabemos. Mas a garantia da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras tem que vir em primeiro lugar. Então, nós vamos sim continuar cobrando que a empresa suspenda a utilização nesse período dessa cooperativa ou que negocie com essa cooperativa que reserve táxis exclusivos. Algum tipo de negociação tem que ser feito para que minimize esse risco de contágio. Ainda mais sendo a cooperativa do aeroporto. Né? Agora, os voos estão diminuindo, mas ainda assim a cooperativa continua atendendo o público externo. E tem que ter essa diferença, né? Tem que ter essa separação para poder garantir que aquelas pessoas que não vão poder ficar isoladas em casa tenham o máximo de proteção, né? Tenham o máximo de isolamento do público externo. Certo? A empresa vai... Outra pergunta aqui. A empresa vai fornecer produtos adequados para que a gente faça a higienização dos rádios, mouses e teclados? A equipe de limpeza não higieniza esses itens. Então, é isso que eu estava falando antes. A empresa coloca no documento que vai fornecer, mas ao mesmo tempo ela coloca que os recursos estão limitados. Bom, então se os recursos estão limitados, a gente tem que focar onde é essencial. O que acontece? Os trabalhadores de turno compartilham os recursos, compartilham os rádios, compartilham os computadores, compartilham os PDAs. Então, tem que ter uma garantia de que entre um turno e outro ocorra a correta higienização desses equipamentos. Então, a empresa tem sim que dar foco aonde ela vai colocar os recursos que já são limitados. E nós entendemos que esse é um dos locais essenciais para que a empresa coloque esses recursos, foque, né, nesses recursos. Vamos ver mais aqui, então, o Gelsi tem uma opinião. Na minha opinião, o sindicato tem que pedir a suspensão de todos os trabalhos por 15 dias. Este seria o senso comum, o resto é encher linguiça. O exemplo tem que partir do sindicato, parada geral por 15 dias já. Bem, Gelsi, isso é algo que tem que ser avaliado e, inclusive, a gente está pautando nacionalmente, né? A gente vai pautar nacionalmente essa condução da empresa. A gente sabe que a Refap, as empresas, as refinarias são atividades essenciais. Na verdade, isso até requer uma avaliação, né? Porque hoje a importação de derivados é uma realidade e pode ser que a própria importação de derivados supra. Mas, no entanto, o que está na legislação hoje é que as refinarias são atividades essenciais. Então, enquanto a gente está em processo permanente aí de avaliação, por enquanto a gente não está pedindo a parada geral. Mas, daqui a pouco, a empresa vai ter que avaliar uma parada parcial, não sabemos, né? Isso aí é algo que tem que ser continuamente avaliado, certo? Aqui, Átila Barbosa, atenção redobrada com os terceirizados. A empresa só deveria manter os serviços essenciais e os demais serem dispensados, mantendo a remuneração. É isso aí, Átila. Inclusive, no ofício que nós protocolamos na segunda-feira,
nós pedimos que a empresa, que a Refap, descreva como está sendo feito o controle com os terceirizados, porque todos têm que ter a garantia de preservar a sua saúde e têm que ter a preservação da sua remuneração durante esse período, né? Então, isso também não foi respondido no ofício e nós vamos cobrar novamente da refinaria essa condução, não só da refinaria, né? Da Petrobras e da Transpetro, porque a Transpetro também não nos respondeu como é que está tratando a questão dos empregados terceirizados, certo? Vamos ver aqui se temos mais comentários. Bom, reforçando então, né, gente? Todos os sindicatos estão mobilizados, cobrando as suas bases, cobrando as gestões locais e nacionalmente a FUP também está fazendo as cobranças com o RH corporativo da Petrobras e da Transpetro, com relação às medidas que estão sendo tomadas. E estamos em constante avaliação para ver se essas medidas estão sendo ou serão efetivas ou não, certo? Se tiverem mais dúvidas aí, por favor, coloquem aqui nos comentários, eu vou ler os comentários também, né, das pessoas que estão se manifestando, porque é extremamente importante nesse momento. Aliás, é extremamente importante que as pessoas mandem as demandas para o sindicato, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não está conseguindo perceber e quem está internamente percebe, e a gente precisa ter o conhecimento para poder fazer a cobrança, né? Outra coisa que nós vamos fazer a cobrança também, que já foi manifestado nos grupos, é o que a empresa está fazendo para as pessoas que são consideradas grupos de risco, né? As pessoas que trabalham em horário administrativo e que estão em grupo de risco estão sendo colocadas em home office. Mas e as pessoas do turno? Não ficou claro para nós quais são as medidas que a empresa está tomando para os trabalhadores do turno que são classificados como pessoas de risco, ou pessoas que têm diabetes, hipertensão, com idade acima dos 60 anos. Não ficou claro as medidas da empresa com relação a esse grupo de pessoas. Então, essa é mais uma cobrança que estaremos fazendo para a empresa, tanto em nível nacional quanto em nível local. A gente também está contatando uma especialista em epidemiologia, um epidemiologista, para que a gente possa ter um suporte técnico sobre esse assunto, né? Por exemplo, a questão do turno de 12 horas. A gente já sabe que a extensão de jornada causa redução da imunidade, porque trabalhar demais, dormir menos do que o necessário, o próprio trabalho em turno já é complicado, né? Então, trabalho em turno com extensão de jornada torna um elemento a mais para inserir riscos, né, nessa questão do contágio. Então, nós estamos fazendo um contato com uma epidemiologista para a gente poder ter informações mais técnicas acerca desse assunto, riscos e medidas mais efetivas para poder combater a propagação do coronavírus aí nas empresas. Então, que mais temos de dúvidas aí? Eu não consigo ver aqui quanto tempo já tá a live, acho que 37 minutos. Tem pessoal aí, tem mais dúvidas, tem mais comentários, vão colocando aí que eu tô acompanhando, para em seguida a gente encerrar essa transmissão ao vivo, até para não ficar muito longa também, né? Não ficar muito cansativo. Acredito que para esse momento aí o principal está sendo informada a categoria e principalmente, né, a gente está colocando que nós estamos acompanhando e queremos que a categoria se manifeste para nós, para a gente poder fazer as cobranças bem diretas para as empresas, para a Petrobras e para a Transpetro. Mais um comentário aqui do Luiz Antônio Ferreira Lisboa. Boa noite. Acho que os sindicatos e suas federações estão percorrendo os caminhos corretos,
mas tem uma preocupação com o trabalhador de turno, com o trabalhador de turnos, pois esses têm seus relógios biológicos alterados e, a meu ver, correm maior risco. E além de ter o relógio biológico alterado, ainda estão fazendo hora extra direto, estão dobrando direto, estão tendo que estender a jornada após o retorno da dobra, o que é mais um absurdo. Isso nós já tínhamos cobrado no ofício, pedindo a suspensão imediata dessa extensão de jornada após o interstício. A empresa não se manifestou quanto a isso. Então, esse aí é outro tema muito complexo, e que assim, nós estamos cobrando fortemente. A empresa mantém mais pessoas do que o necessário dentro da refinaria para que a pessoa cumpra essas 3 horas de extensão de jornada, ainda coloca ela no transporte de táxi, do pacote aéreo, que a gente já fez aqui a ponderação acerca dos riscos, né? E ainda por cima deixa a pessoa mais cansada, porque tu trabalha 16 horas, fica 11 horas fora, né, fora da refinaria em descanso, retorna à refinaria e trabalha mais 8 horas. Isso acaba com a pessoa, a gente fica totalmente virado, o relógio biológico totalmente virado, fora outras questões que nós já tínhamos apontado também em outro comunicado. Quando tu bagunça o convívio social do trabalhador, tu também insere preocupações e insere estresse no trabalhador, o que também reduz a imunidade. Então nós temos vários elementos aí que estão sendo inseridos pela empresa, que ela poderia estar minimizando se quer manter a continuidade operacional, poderia estar trabalhando para minimizar esses riscos, mas pelo contrário, continua mantendo essas atitudes que prejudicam a saúde do trabalhador. E daqui a pouco vai prejudicar a continuidade operacional. Se a empresa não tem, então, tanta preocupação, assim como nós gostaríamos, com a saúde do trabalhador, ela não está enxergando que daqui a pouco não vai ter condições de manter a continuidade operacional, porque está sendo negligente com a saúde dos trabalhadores ao exigir essa quantidade absurda de dobras e ao exigir que a pessoa cumpra essa extensão de jornada aí após o retorno da dobra. Então, esse é um dos pontos que a gente está batendo mais fortemente, né? Que a empresa tome medidas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores do turno, que no momento são os mais vulneráveis, porque são os que até o momento não podem ser colocados em home office, não podem, ou em quarentena, mesmo que em home office, em quarentena, aguardando, né, para ser chamado para realizar as atividades essenciais. Então, nós temos essa preocupação e achamos que a empresa não está dando respostas efetivas para essa questão dos trabalhadores de turno. Beleza? Aqui o Euroldeno Silva. Poderia convocar a categoria para doação de plaquetas e sangue devido à pandemia de coronavírus. Bom, no momento, a gente não tem essa determinação aí não existe essa recomendação da OMS, pelo menos até onde eu tenha conhecimento. Então, por enquanto, a gente não vai recomendar, porque a recomendação é o contrário, é que as pessoas evitem irem para os hospitais, as emergências, etc., que é para não sobrecarregar. Então, se por acaso os hospitais, as secretarias de saúde pedirem doação de sangue, doação de plaquetas, aí a gente pode avaliar de fazer essa convocação para a categoria, mas por enquanto não existe isso, não existe essa solicitação aí, então fica aí como sugestão para avaliação, beleza? Então aqui, ó, o Luiz Alberto tá complementando aqui a informação, que a capacidade das vans é de 13 com o motorista. No grupo 4 temos uma linha com 9 e outra com 10. Várias pessoas ficam sentadas lado a lado. Então é isso, Luiz Alberto, essa é a avaliação correta que a empresa tem que fazer. Não adianta avaliar que está abaixo de 20. Todas as linhas do turno vão estar abaixo de 20, né? Mas a questão que nós temos que olhar é justamente essa. Como está a distribuição dos trabalhadores dentro da van para garantir que não tenha esse contato.
Inclusive o EIP, né, os sindicatos onde tem EIP tem essa preocupação, porque o transporte por helicópteros acontece exatamente isso. Vai um trabalhador sentado do ladinho do outro e tu não tem como garantir uma ventilação adequada no caso do helicóptero, e nem nós, né, temos essa garantia aí da ventilação adequada no caso das vans e dos micro-ônibus. Então, essa é a avaliação correta que nós estamos pedindo que a empresa faça e que até o momento a gente não teve o retorno da empresa sobre essa avaliação. Beleza, pessoal? Então, já estamos aí em 43 minutos dessa live. Acho que eu vou encaminhando aqui o encerramento e colocando aí, mais uma vez, que o sindicato, através do telefone, através do WhatsApp, através dos e-mails, estão acompanhando todas as demandas da categoria, encaminhando e dando tratamento. O que não vem com a velocidade desejada é porque, inclusive, a empresa está com muita dificuldade aí de nos responder e de nos dar atenção. Em alguns momentos, a empresa, inclusive, não quer nenhum tipo de negociação e nenhum tipo de ajuda do sindicato, principalmente em nível nacional, mas a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar fazendo as cobranças, seja por ofício, seja pessoalmente, seja pelos meios eletrônicos, porque os trabalhadores e as trabalhadoras não podem ficar expostos a essa pandemia, a esse vírus. A empresa tem que dar respostas efetivas para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras próprios e terceirizados. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite a todas e todos. Vamos encerrando por aqui. Provavelmente amanhã faremos uma nova live, estaremos divulgando com alguma antecedência antes, né? Para que todo mundo fique atento aí e possa acompanhar a nossa comunicação aí com a categoria. Boa noite a todas e todos.